Pessoal, uma boa noite a todos. A gente espera que todos aqueles que passarem por aqui nesta noite, que ao retornarem aos seus lares, retornem melhor que quando a gente chegar. Embora um ou outro possa acreditar que não será assim, mas a gente pode seguramente dizer que sim, será assim. Todos retornarão um pouco melhor dos seus lares. Porque mesmo aqueles seres humanos que chegam aqui, ou qualquer que seja o tempo de fé, seja cristão, budista, hinduísta, ou o que quer que seja, mesmo aqueles que eventualmente não tenham méritos, não tenham alcançado merecimento para receber algum auxílio, acabam recebendo auxílio. Só o fato de chegarmos em um tempo de fé, nosso campo energético recebe um tratamento das pessoas do mundo espiritual que trabalham naquele tempo. Os seres humanos que estão fora do corpo de carne, estão em espírito, trabalhando nos templos. E Jesus tem os seus trabalhadores em todos os templos do planeta. Mesmo aqueles templos que não são cristãos. Como o budismo, por exemplo, não é cristão. Mas quem mandou o Buda para cá? Foi Jesus. Buda é um dos auxiliares de Jesus. Veio trazer ensinamentos como parte da humanidade, poder seguir um caminho melhor. As pessoas muitas vezes vão para as escolas modernas, igrejas, e em dado momento acham, pelos enganos que já cometeu, pelas coisas eventuais que foram feitas, que depois a consciência mostrou que aquilo não era bom, não era sadio, não era saudável, que aquilo feriu outras pessoas, que causou dor e sofrimento. Então, algumas pessoas que passam por esse quadro, quando se dirigem a uma igreja, muitas vezes acham que não tem merecimento para estar naquela igreja. Que mesmo que venha pedir em oração, não terá nenhum tipo de atendimento. E o que a gente pode afirmar com certeza é que desde que haja o arrependimento da maldade que eventualmente tenha feito, sim, há o arrependimento da prece, daquilo que está sendo pedido. É óbvio. E muitas coisas nós temos que passar. Quando viemos para cá, por escolhas nossas mesmos, para ajustar algumas coisas que deixamos para trás, a gente pede para passar por determinadas provações, sabendo que, quando tivermos que passar por estas provações, iremos sofrer, mas sabemos que é esse sofrimento que vai nos auxiliar a nos tornar seres humanos melhores. Foi assim com a escravidão, por exemplo. Muita gente que era escravocrata, quando retornava à pátria espiritual, após purgar muita dor e sofrimento, a consciência lhe mostrava que aquilo que ele fazia não era certo, não era justo, não era lei, não era divino. E a pessoa que se conscientizava disso, procurava, junto à própria consciência, fixado que não mais agiria daquela forma, uma outra passagem pelo corpo físico, um outro mergulho na carne. E vinha com o firme propósito de não fazer mais aquilo. E muitos conseguiam não fazer mais aquilo. Foi assim que, entre idas e vindas,
ora vindo como escravocrata, posteriormente resgatando aquela dor que se viu como escravo, em uma encarnação seguinte. Mas assim a humanidade foi aprendendo e foi se libertando das maldades que traziam em si. Diz a espiritualidade que o ser humano é mau, não por simples trazer de ser mau, mas que ele é mau por desconhecer as coisas do bem. Quando nos é mostrado, quando a nossa própria consciência nos mostra o certo e o errado, a gente começa a fazer escolhas melhores. E de escala em escala, de período em período, a humanidade foi evoluindo, abolindo a escravidão, e hoje a gente tem a oportunidade de ver, por exemplo, os garotos que judiaram-se de um animal, a revolta que causou, não só aqui no Brasil, mas a nível mundial, dos maltratos que foram dirigidos àquele animal. Então, isso daí é a demonstração do progresso moral da humanidade. A humanidade está evoluindo. Cada vez mais a humanidade está abominando as maldades praticadas por outros seres humanos. É assim que nós, como um todo, como uma humanidade, estamos evoluindo. Olha a diferença da humanidade de hoje e a diferença da humanidade de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás. É muito grande a diferença. Então, isso demonstra claramente que nós estamos bem mais evoluídos do que estávamos aí em séculos passados. Muita gente hoje fica assistindo às atrocidades que ainda ocorrem em determinados lugares do planeta ou da cidade e fixando a mente só naquele ponto negativo, naquelas coisas que são demonstradas pelos veículos de comunicação, acaba vaticinando de que o mundo está perdendo, que o mundo vai acabar, que a violência é extrema. Mas se nós formos observar direitinho, essa violência tem um foco aqui, outro lá e outro lá. O restante da humanidade é tudo de gente já bem mais evoluída, de gente que já traz o amor no coração. Então é assim que a gente diz: o mundo não vai acabar. O mundo está melhorando cada vez mais. Bom, gente, agora que o pessoal deu o passe, vamos dar continuidade. Nós viemos aqui hoje, nessa noite, para poder falar a respeito de um tema que saiu na lição, agora eu vou para dentro. O título do tema é Campanha na Campanha. É a lição número 74 do livro Religião dos Espíritos, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E essa psicografia foi de uma reunião pública de 23/10/1959. Ela faz a dissertação sobre a questão de 886 do Livro dos Espíritos. Emmanuel coloca o seguinte nessa mensagem, a respeito dessa mensagem. Campanha, além de outros significados da sinônima, pode também figuradamente expressar esforço para conseguir alguma coisa. É gato correndo atrás de rato. Depois o André vai soltar também em cima. Então, temos, desse modo, campanhas múltiplas no terreno da solidariedade com simples dever, todas, porém, cobrando a campanha da indulgência no âmago de si mesmas. Ouçamos, assim, o que nos diz semelhante campanha íntima. Ajude a construir o templo de Quaqué, mas não creias que os outros devam crer conforme crês. Olha que lição linda, né, gente? Ajude a construir o templo da tua fé, mas não queira que todos os outros seres humanos vá professar sua fé. Não queira
exigir que os outros seres humanos pensem exatamente como você pensa nesse momento. Mesmo que em outros momentos nós pensávamos diferentes, talvez estivéssemos em outras religiões. Então, o respeito à crença das pessoas é uma coisa, assim, fantástica, fenomenal. Porque se nós formos observar, quando se fala que Jesus é o nosso libertador, Jesus é o nosso salvador, se nós formos analisar o seu evangelho, nós vamos ver que ele não impôs absolutamente nada a ninguém. Ele não diz em nenhuma passagem do evangelho que isso é proibido, aquilo outro é proibido. E ele mesmo respeitava a fé das outras pessoas. Porque na época em que ele estava aqui encarnado no meio de nós, há 2000 anos atrás, também já havia outras religiões. E o próprio Jesus não veio aqui fundamentado em uma religião. Tanto é que no meio da religião que era professada na época, no templo de Jerusalém, ele era visto com maus olhos. E se nós formos ler no Novo Testamento, se nós formos ler o Evangelho, nós vamos ver que ele foi rejeitado pelos impios da época e foi colocado como sendo da parte do demônio, se não for o demônio. Aí, de repente, alguém que está aqui fala, nossa, mas esse cara está exagerando. O Ademar está exagerando. Não, essa informação não é eu que estou dando para vocês. A informação está lá no Novo Testamento. Em várias passagens do Novo Testamento, vocês vão encontrar lá a menção que algumas pessoas faziam da parte de Jesus, que ele era da parte do mal, senão o próprio mal. E Jesus esteve aqui no nosso meio, não fundou nenhuma religião. Ele trouxe uma doutrina, um ensinamento. Doutrina é caminho. Religião é religar o homem ao Criador. E Jesus nos deixou uma doutrina, um ensinamento. Se nós formos ler, nós vamos ver que há a adaptação do ser humano. Por quê? Porque a partir do momento que a gente procura se adaptar àquelas informações que ele nos trouxe, a nossa vida vai se tornar muito melhor. O nosso caminhar vai se tornar muito mais leve. Então, Jesus, diferentemente das religiões, não impôs absolutamente nada a ninguém. E aquilo que nosso querido Emmanuel diz é o seguinte: ajude a construir o templo, né, da tua fé, mas não creias que os outros devam crer conforme eles. Uma outra parte é do lar que recolha os importunados da república. Entretanto, não expulse do coração as vítimas do mal, para que o mal não as aniquile. Olha que passagem linda também. E ele dá lugar e recolha os importunados da via pública. Entretanto, não expulse do coração as vítimas do mal, para que o mal não as aniquile. Quem são as vítimas do mal? As vítimas do mal são somente aqueles que padecem pelo mal? Os próprios seres humanos, que causam do mal na humanidade, também são vítimas do mal, são instrumentos do mal. Eu acho que era nesse. Se nós formos ver o Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar uma passagem em que eles ensinam que devemos orar pelos que estão enfermos, pelos que estão sofrendo, orar pelos inteligentes, orar por aqueles que governam, porque o peso que eles carregam no ombro é muito grande.
E é muito mais difícil para um ser humano que exerce um alto grado de administração, seja numa cidade, seja numa nação, seja de uma empresa, é muito difícil para que ele chegue a carregar esse passo. E é muito mais fácil ele tomar do que tomar um que carrega um fardo leve. E Jesus nos ensinou, naquela época, que devemos orar por todos eles. Uma outra passagem. Agasalha a epidemia, ou seja, a pele desnuda de companheiros, todavia não exponhas a vida do próximo às rajadas mortíferas na censura. Se todos nós pararmos para fazer uma análise, nós vamos ver que muitos seres humanos ajudam aqueles que estão em necessidade, mas ao mesmo tempo, apesar da ajuda, 1, 2 e 3. ao mesmo tempo, apesar da ajuda oferecida, critica essas pessoas. Aquele que enfermo está e não tem condição de trabalhar, muitas vezes é taxado por vagabundo, um preguiçoso. Aquele que, devido à necessidade de encarnação, vem com aquilo que se chama um QI muito baixo e não consegue processar muitas informações ao mesmo tempo e elaborar coisas que outros têm facilidade de elaborar, muitas vezes é taxado de idiota, de burro. Olha o erro nosso ser humano. E agora nosso irmão, o doutor Giovanni, veio aqui e ele vai endereçar umas palavras a todos nós. E quem sou eu para dizer louvor? Sou tão imperfeito quanto cada um de nós. Mas, dentro do que nos propomos em servir ao nosso Mestre Jesus, sempre temos que ter uma palavra do bem, uma palavra de ânimo, que possamos entregar a cada um. E eu, da minha parte, o que digo a vós é muito do que uso para mim mesmo. Porque nossa caminhada, esses anos espiritual, não é fácil. Temos muito desgaste, muita entrega. E somos imperfeitos, não? Perfeito só tinha um, só tem um, que é o nosso Senhor Jesus. E dentro de todas as nossas dificuldades, o único caminho que podemos nos fortalecer e encontrar a luz é ter o nosso Mestre conosco. Tendo tudo que ele nos ensinou e tudo que ele nos exemplificou. Lembrando que a estrada, a caminhada, muitas vezes é difícil, é árduo. Mas aquele que tem Jesus junto consigo e tem a fé, a crença nos amigos espirituais, nos seus anjos de guarda, tem um valor muito mais leve e o nosso Senhor nos disse isso. Então, diante de tudo isso que estamos passando de dificuldade, que cada um tem a sua, lembre-se, não estão sozinhos. Todos nós estamos juntos nessa caminhada, imperfeitos que somos. Estamos junto a vós. Temos sempre o nosso Senhor Jesus a nos conduzir e nos amparar quando temos uma queda mais grave. Não se esqueçam nunca disso. Não desanimem e sigam vencendo cada obstáculo que tiver a nossa fé. E que o Senhor Jesus nos abençoe, que eu já falei demais. Gratidão aí pelas palavras, meu irmão. Gente, enquanto o nosso irmão Giovanni estava falando aqui, se vocês observaram, eu disse, somos todos imperfeitos. Ele não está se colocando acima.
de nós estando no plano astral, estando a serviço de Jesus. Aqui, ele é o trabalhador de Jesus. É tratado pelo nome Giovanni, foi uma informação que nos foi passada antes. Mas ele se coloca igual a nós. Uma das coisas que me atraiu na doutrina espírita foi a simplicidade da condução dos tratamentos realizados pela espiritualidade. Aqui, quando uma cura se processa, a gente sabe que não é aquilo que se denomina vulgarmente como milagre. Não há espetáculo, não há show. Se vocês observarem, e aqueles que frequentam aqui já há algum tempo, assim como aqueles que frequentam outras casas espíritas, as informações que a doutrina passa é a benefício das pessoas, não a benefício da igreja, da casa espírita. Nós não temos interesse nas coisas materiais de absolutamente ninguém. E nós não precisamos das coisas materiais de quem quer que seja. Um dia, uma senhorinha viu um desses panfletos ali na frente, psicografia, tinha psicografia do Chico Xavier, do Divaldo Franco e outros irmãos do plano físico, que psicografou mensagens de irmãos espirituais. E ela pegou 2 dos panfletinhos menorzinhos que tinha na mesa. E aí ela nos perguntou, moço, quanto custa isso daqui? E aí dissemos que não custa nada. Ela agarrou os 2 bilhetinhos e saiu. E aí nós a chamamos. Senhora, a senhora está perguntando quanto custa, por quê? Ela disse, porque a gente sabe que em todas as igrejas a gente tem que ajudar. E aí nós dissemos, aqui não. Aqui a senhora não tem que ajudar. Tinha um rapaz aqui que estava frequentando, já fazia aproximadamente 1 ano. E aí nós falamos com aquela senhorinha, tá vendo aquele moço que ele frequenta aqui já há 1 ano? Ele tem um carro novinho parado aqui na frente. Nós nunca pedimos R$1 para ele, nunca precisamos de R$1 dele. A gente sabe que alguns dirigentes de determinadas religiões pedem dinheiro para as pessoas porque eles querem construir outros templos, eles querem levar a palavra para mais gente. A doutrina espírita, ela se amplia, se espalha, de acordo com aquilo que vai para o coração de cada um, de acordo com aquilo que é direcionado pelo alto, que é inspirado pelos trabalhadores do mais alto, que trabalham para Jesus, que inspira as pessoas, ou um grupo de pessoas, a abrir uma nova casa espírita. Casas espíritas aqui na nossa região, toda São Paulo, tem muito mais casas espíritas do que outras denominações religiosas. As pessoas não sabem disso. Aqui mesmo, se formos observar aí do lado do Campoí para cá, tá? Quantos templos evangélicos tem? Quantos templos católicos tem? Agora, templos espíritas, casas espíritas, está cheio. E as pessoas não sabem disso. O antropólogo foi fazer uma pesquisa para ver qual a religião, embora o treino espírita não tenha vindo para o plano físico como religião, mas é que como na parte filosófica fala sobre a doutrina de Jesus, ou seja, os ensinamentos de Jesus,
acabou que as pessoas estão qualificando como religião. Mas foi feito pesquisas, estudos por antropólogos para descobrir qual a religião que mais ajudava os seres humanos. E para estudando em geral das pessoas, descobriu-se que é a doutrina espírita que mais caridade faz para os necessitados. E as pessoas, quando ficam sabendo disso, às vezes ficam assustadas, mas como? Onde que tem tanta casa espírita assim? Onde que tem tantos seres humanos espíritas assim? Outra coisa, aqueles que vão nas casas espíritas fazer tratamento, que frequentam, por gostar das palestras, eles dizem, mas, poxa vida, como é que eles fazem? Né? Dando garrancho com tanta gente, se eles não pegam dinheiro de ninguém. Então tem uma coisa para se pensar, o que a minha igreja deseja de mim? Ela me passa orientação, ensinamentos baseados na lei e amor de Jesus e não me cobra absolutamente nada. Deve ter, as pessoas, os pessimistas, ela deve ter alguma coisa escondida por trás aí. Porque os pessimistas, né, o bem não existe. Eles pensam que tudo é igual, passa na cabeça deles, na tela mental deles. Que tudo tem uma segunda intenção, tudo tem alguma coisa, alguma tramóia por trás. Mas não tem problema. Talvez um dia, na necessidade, esse ser humano acaba despertando para o verdadeiro amor, ensinado por Jesus, e aí dentro de uma igreja, seja católica, seja espírita, seja evangélica, ele resolva se unir ao amor. Porque o amor existe em todas elas. Nos templos budista, hinduísta, islamista, o amor está lá. O bem está em todas as igrejas, em todas as formas de crença. Agora, a gente também tem que ver que pessoas com más intenções têm em todas as igrejas, em todas as religiões, e também tem dentro da doutrina espírita uma ou outra pessoa que tem segundas intenções. Por isso que tem um ensinamento lá atrás que diz: maldito o homem que confia no homem. Então, a nossa confiança não tem que ser no padre, no pastor, no expositor espírita. A nossa confiança tem que ser naquele que está representado nessa gravura aqui. Não é a escritura de Jesus, não é o retrato de Jesus, mas simboliza Jesus. É a Ele que o Pai, que é o Criador, mandou para cá, para esse planeta, para cuidar dessa molecada que somos nós. É a Ele que a gente conectar. Ele, quando esteve aqui no plano físico, disse: se em algum momento teu fardo estiver pesado demais, como diz o doutor Germano agora há pouco, venha a mim que eu aliviarei. Em momento nenhum ele diz: pegue meu fardo, eu vou jogar nas minhas costas, você está ali, você fazendo bagunça por aí. Não, ele diz: venha a mim e eu aliviarei teu fardo. De que forma que o nosso fardo é aliviado quando a gente vai a ele e pressa? A energia que a gente recebe naquele momento de conexão nos fortalece, fazendo com que o fardo se torne mais leve diante das forças que nós conseguimos ao livre naquele momento de conexão com o divino, com o nosso irmão mais velho, Jesus. Então vamos continuar aqui a leitura que estamos fazendo dessa parte dos ensinamentos do livro. O título dele é Religião dos Espíritos, dentro da lição 74. Continuando, a informação seguinte é a seguinte, está contigo aqui. Estende o braço reconfortante ao faminto, contudo, não te falte apoio moral para os segredos da compreensão. Então, veja bem, Emmanuel nos orienta o seguinte, que se somos capazes de estender um prato de alimento ao faminto, o alimento material,
tá? Que não nos falte apoio moral para aqueles que estão sedentos de compreensão. Gente, às vezes existe um controle dentro da nossa família. Alguém que não se faz compreender, mas ele está faminto para ser compreendido. Ele espera ser compreendido, mas às vezes aquilo que ele passa, ele não consegue expressar com clareza. Às vezes a pessoa pode estar tão em conflito que às vezes está à porta de suicidar e ninguém consegue compreender. Então, se apresentar para nós um quadro de alguém que não consegue fazer compreender, que a gente procure nos conectar às forças do bem, a Jesus, e dizer, me ajude a ter a compreensão desse ser humano. Porque às vezes as pessoas cometem atos, sabe, que são tão deprimentes, e a gente não consegue compreender por que ele está fazendo aquilo, e às vezes aquilo é um pedido de socorro. Tipo assim, eu não aguento mais, eu deixo de vida. Então, que a gente seja capaz, sabe, e ainda que as custas, às vezes, do nosso orgulho, do nosso amor próprio querido, que a gente seja capaz de compreender que aquele que eventualmente possa estar nos infelicitando em dado momento, devido às suas atitudes, aos seus comentários, pode ser um ser que está à beira da falência moral. Às vezes, a mente está numa convulsão total. Então, que a gente procure compreender que há uma infinidade de motivos que possa ter ocorrido para que aquele ser esteja daquela forma, às vezes nos agredindo. E se isso ocorrer, e a gente não conseguir compreender, peçamos ajuda ao alto. Senhor Jesus, me ajude a compreender essa situação. E ainda digo mais, se formos buscar o porquê de tudo isso, que pensamos a Jesus que nos mostre o porquê de tudo aquilo que está ocorrendo conosco, que seja nos mostrado durante o nosso sono físico. Porque, embora muita gente não saiba, durante o nosso sono físico, uma infinidade de informação pode nos chegar. Durante o nosso sono físico, nós podemos, inclusive, fazer cursos. Nós podemos aprender sobre determinadas matérias. Durante o nosso sono físico, nós podemos trabalhar com voluntários para o bem, para o amor. No outro dia, talvez não tenhamos nenhuma percepção. Mas vamos ver que, diferentemente de quando temos pesadelos e acordamos destruídos, quando a gente se coloca ao serviço do amor durante o sono físico, a gente acorda bem, acorda mais disposto. Uma outra passada. Trazem a cadeira de rodas à necessidade do paralítico. No entanto, não deixe de levantar os caídos em desapreço. Olha que lição bonita, né? Trazem as cadeiras de roda à necessidade do paralítico. No entanto, não deixe de levantar os caídos em desapreço. Porque tem muita gente que, às vezes, porque fazem o bem em determinadas situações, em determinados quadros, mas é só aquilo. Depois, Depois daquilo, não faz o bem para mais ninguém.
não usa todos aqueles dons que o Criador nos deu a benefício de ninguém, senão a si próprio. Já é um ser que traz em si algum grau de evolução, pois está auxiliando um ou outro. Enquanto aqueles tremendamente egoístas não querem auxiliar absolutamente a ninguém. Né? Então, como diz a passagem, traz-se a cadeira de rodas à necessidade do paralítico. No entanto, não deixes de levantar os caídos em desapreço. Porque às vezes a necessidade daquele que está em desespero, daquele que está perdido no mundo, daquele que não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, às vezes a necessidade dele é muito maior do que aquele que está faminto, necessitando de um prato de comida, ou aquele que está impossibilitado de se locomover e que necessita de uma cadeira de rodas. Então, todo bem que pudermos fazer, que o façamos, que não fiquemos limitados a um pequeno grupo de pessoas, os quais eventualmente ajudamos uma vez ou outra, sejam parentes, sejam amigos, mas que a gente aprenda a desenvolver o bem e fazer com que esse bem, dessa bondade, permaneça em nosso coração e que se torne uma regra da nossa vida. Porque quanto mais nós estimularmos isso em nós, melhores seres humanos nós vamos ser. E quando tivermos de deixar essa carcaça física para trás e retornar à pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, nós voltaremos numa condição bem melhor do que como a gente chegamos. Uma outra passagem. Protege os obsediados como puderes, mas desculpa incondicionalmente os amigos perturbados na própria rota que te compliquem na experiência. Então, veja bem, protege os obsediados. Quem são os obsediados? São aqueles que estão passando por perseguições, sejam de pessoas do plano físico ou de pessoas do plano astral. Então, a lição diz que protejamos esses daí. Mas que devemos desculpar incondicionalmente os amigos preocupados na própria rota quando te compliquem a experiência, porque muitas vezes aqueles que caminham conosco, seja no círculo familiar, seja no círculo profissional, ou um grupo de amigos, sempre tem um ou outro que possa nos importunar, que possa nos ser uma pedra no sapato. E o que a lição nos pede é que desculpemos incondicionalmente esses seres humanos. Via de regra, esses seres humanos que hoje são qualificados como pedra do nosso sapato, via de regra, esses seres humanos foram por nós prejudicados em outras épocas. Dá remédio aos enfermos, entretanto, não negues algum bálsamo de esperança aos corações tombados no vício. Veja bem, dá remédio aos enfermos. Entretanto, não negues algum bálsamo de esperança aos corações tombados no vício. Gente, ver os nossos irmãos, os nossos semelhantes, morando na rua, pessoas muitas vezes até com alto QI, pessoas inteligentes, pessoas que antes de entrar nos vícios eram tidos em consideração dos amigos, dos familiares, mas não deslumbraram do vício. E hoje acabam se tornando um inconveniente
para os outros seres humanos. E é comum nós vermos esses irmãos nossos, que também são filhos de Deus, que também são irmãos de Jesus. É comum a gente vê-los por aí pedindo dinheiro nos faróis, nos comércios, quando se vai estacionar. Não devemos nos esquecer nunca que também são seres humanos. Então, se pudermos estender uma moeda, que façamos. Se não pudermos, ou se não quisermos estendermos uma moeda, que assim seja, mas que jamais atiremos pedras nesses irmãos, qualificando-os de preguiçosos, de vagabundos, ou qualquer que seja um outro adjetivo, que não traga nenhum tipo de amor e caridade. Mas aqueles que já trazem o bem no coração, quando não puder dispor de nada, absolutamente nada, para dar uma força, um alento para aquele irmão que está longe da graça, para aquele irmão que sofre, para aquele irmão que é escravo. Se não pudermos dar absolutamente nada, que façamos uma prece de nosso irmão mais velho para Jesus, Senhor, ajude esses irmãos. Aí alguém diz, Ademar, mas você fala, ajude esses irmãos, mas só tem um lá. Só tem um encarnado. Mas tem uma legião de desencarnados que usa o objeto do vício que aquele encarnado é viciado. Já não estão mais no corpo de carne, não ocupam mais o corpo de carne. Mas quando encarnados também eram viciados e passaram para o plano astral e não conseguiram ascender às regiões da luz, ficaram nas regiões escuras, onde a dor e o sofrimento impera, necessitados do vício, acabam obsediando ou sendo atraídos aos encarnados que são viciados. E muitas vezes se tornam verdadeiros vampiros emocionais de crianças no intuito de levá-las ao vício, para que ali eles encontrem um copo onde possam beber, onde possam usar a droga que aquele pequeno ser acaba se viciando. Mas mesmo sabendo que eles fazem isso, devemos entender que são filhos de Deus. Devemos entender que são irmãos nossos, hoje enfermos. Mas e nós? Ainda não trazemos algum tipo de enfermidade em nós? E lá atrás, quando não tínhamos o entendimento que temos hoje, não tínhamos outras enfermidades maiores. Então, gente, o amor deve reinar no nosso campo emocional. Devemos ser indulgentes. Devemos possuir amor no coração. Jesus, quando encarnava aqui no nosso meio, ficava indignado com vários seres humanos que usavam a palavra de Deus para espoliar outras pessoas. Espoliavam viúvas, usando a religião. Ele ficava indignado com essas pessoas que mentiam para a humanidade, no intuito manterem seus próprios abarrotados. Então, apesar de a gente falar que nós temos que ter bondade e amor em nossos corações, mas também devemos trazer a razão daquilo que é certo, o que é errado. Não quer dizer que o fato de sabermos que alguém é errado, que tenhamos que odiá-lo. Pelo contrário, nós quando erramos, que já temos algum tipo de consciência, pedimos a Deus para
nos auxiliar a que não erremos mais. Então, se vemos irmãos nossos errando, não sejamos daqueles que atiram pedras. Sejamos daqueles que fazem oração e dizem, Senhor, ajuda esse irmão, ajuda esses irmãos. E aí, quando falando desses irmãos, nós estamos falando do encarnado e dos desencarnados que acompanham aquele ser, um objeto disso, seja qual for o vício, seja qual for o tipo de droga. Tem muita gente que acha que o jogo, por exemplo, que a pessoa não ingere absolutamente nada para dentro do seu organismo, que não pode ser um vício, mas é um vício, embora a pessoa não consuma absolutamente nada para ter como. Mas a realização do objeto do vício, ou seja, o jogo, cria mecanismos no corpo físico da pessoa que dá altas descargas de dopamina, que dá uma sensação de alívio, de bem-estar, de prazer, por estar conseguindo consumar o objeto do vício, ou seja, o jogo. E a ausência dessa consumação faz com que o próprio organismo crie a contra-defesa, substâncias que causam desespero no encarnar. Então devemos saber, apesar de que a própria medicina já descobriu que o alcoolismo é uma doença, devemos saber que todas as formas de vício é uma doença. E não podemos odiar as pessoas por elas estarem enfermas, porque nós mesmos muitas vezes estamos enfermos. E não gostaríamos que outras pessoas nos odiassem por estarmos enfermos. Então vamos ver uma outra passagem aqui. Dá o remédio aos enfermos. Não negues algum bálsamo de esperança nos corações tombados no vício. É sobre isso que acabamos de falar. A outra passagem diz o seguinte: ampare a criança menosprezada, contudo não a escravizes a tua exigência. Gente, às vezes a gente vê os pais, os familiares escravizando a criança às suas vontades. Aqui é a lição diz: ampare a criança menosprezada. Contudo, não escravizes a tua exigência. O Criador dá oportunidades das pessoas aceitarem receber outros filhos do Criador para levar orientação para aquele ser. Na encarnação pontual, onde o ser vai vir para o corpo físico sem a lembrança daquilo que traz como bagagem sua alma, os acertos e os erros. E geralmente é assim para que tenha-se a oportunidade de reiniciarmos de onde paramos. Para que possamos fazer o serve desta vez. E a gente, enquanto Espírito Eterno, quando se programa como nova jornada na carne, a gente se prepara para vencer alguns obstáculos ainda não vencidos em encarnações anteriores. E tudo é um aprendizado. O próprio Jesus, apesar de ser um espírito que traz a perfeição em si, evoluidíssimo, de mundos muito superiores, teve também que passar pelos bancos escolares para aprender na encarnação em que esteve aqui no confisco junto de nós. Mesmo aqueles espíritos que trazem a musicalidade em si de outras encarnações,
mesmo com 2, 3 anos, tirando lindas notas musicais e instrumentos e quem clama isso, que muitas pessoas dizem é um dom que Deus deu para ele. Né? Não, Deus, se desse um dom para um e não desse para o outro, Deus estaria sendo meio que injusto, ele teria que dar tudo de bom para todo mundo. Aquele ser humano vem a existências e existências desenvolvendo a musicalidade em si, desenvolvendo o aprendizado. E nessa encarnação, apesar de tão pequenininho já tirar lindas notas musicais, vai ter que voltar para bancos escolares para aprender não só as matérias, como ensino em todas as escolas, mas também na área da musicalidade. Então é assim, gente. Devemos amparar aqueles que Deus nos confia, ou aqueles que eventualmente foram abandonados, menosprezados, mas não temos o direito de exigir que eles se tornem nossos escravos, vamos dizer assim. Uma outra passagem promove a pregação da virtude, no entanto, atende ao culto incessante da gentileza para com todos, começando da própria casa. Então, quando nós lemos essa lição, né, lá fora, lá dentro, hoje, na abertura das tarefas, quando foi falar dessa passagem aqui, me lembrei de um episódio que eu vivi há quase 30 anos atrás. Eu frequentava uma outra casa espírita, ainda não conhecia, Nova Era, e fiz alguns tratamentos lá e tinha um palestrante que dava uma palestra, depois fez uma palestra assim, que eu ficava encantado. Ele falava tão bem do amor, das coisas divinas, ele falava do meio, um monte de coisa, aquele monte de. Nossa, que bacana. Esse ser humano ele deve ter um coração fantástico, né? Aí, um dia, numa determinada empresa, ele chegou, foi falar com um funcionário e começou uma discussão com o funcionário. Nossa, ele ficou tão bravo, ele xingou tanto, ele falou tanta barbaridade, ofendeu tanto o funcionário, e eu fiquei olhando de longe. E, nossa, lá não anjo, aqui é um demônio. Coisa estranha, né? Aí quando aquele funcionário saiu, veio um outro, ele acalmou, foi mais tranquilo. Eu me fiz o exemplo que você está chegando num ambiente naquele momento. E ele me viu e falou, ô meu amigo, eu estou passando por aqui, você está aqui, que bacana te ver aqui. Nossa senhora, ele ficou sentado. Não sabia se eu tinha assistido a cena degradante dele, mas a forma como eu estava tratando, né, colocando ele como uma pessoa bacana, uma pessoa muito do bem, isso aqui, outro, e os funcionários ficaram quietos só assistindo. Então, gente, como diz aqui a lição, promove a virtude, promove a pregação da virtude. No entanto, atende ao culto incessante da gentileza para com todos, começando da própria casa. Um dia chegou um espírito aqui, na tarefa que é própria do atendimento fraterno, e esse espírito disse assim para nós: vocês são hipócritas. E eu disse a ele: você está com razão, meu irmão. Você está com razão. Somos hipócritas. Ele falou: você está admitindo? Eu estou admitindo. Estou admitindo, sim. Ele disse: mas como? Eu falei: olha, a gente aqui procura transmitir para as pessoas os ensinamentos que Jesus nos trouxe. A gente passa esses ensinamentos para as pessoas. Mas agora a gente não consegue vivenciar 100% desses ensinamentos. Nós somos ainda muito imperfeitos.
E foi nesse momento que ele falou, eu sei do que você está falando. Eu sou cardeal. Eu estava falando que o espírito que enquanto encarnado foi cardeal da igreja da Porta. E no fim ele falou que gostou muito do que ele viu aqui. Mas uma coisa que ele mais gostou é que não envolve dinheiro. Então, você que já vem nas lides religiosas aí, não deve ter sido a primeira vez, é óbvio, enquanto você foi cardeal, você já deve ter vindo nas frentes religiosas e outras religiões, inclusive. Quem sabe da próxima vez, um filhos candidatos a vir dentro das fileiras da doutrina espírita. Então, olha, eu vou pensar, né? Quer ver? Então é isso, gente. Que Jesus nos ajude a ter a compreensão naquele que foi passado hoje aqui, desde pretensiosamente, apesar da grande perfeição que a gente traz ainda, né? No conhecimento, mas na medida do possível, a gente procura passar com amor as informações que a gente acaba recebendo. E pedimos nesse momento a Jesus que nos ajude a fixarmos esses ensinamentos trazidos por ele, a espiritualidade, fixarmos em nossas mentes, em nossos corações, e que nos inspire sempre a que coloquemos em prática tudo isso que temos aprendido. Que assim seja, graças a Deus.